Fala pessoal, estamos abrindo essa live aqui, esperar a galera entrar. Daqui a pouquinho a gente vai ter a Raquel Gomes e o Ricardo. Todo mundo já conhece o Ricardo e a Raquel. E essa live aqui que a gente está abrindo agora é para gente falar um pouquinho sobre o nosso novo programa de treinamento, que é o programa. Vamos ver se eles já vão entrar aqui. Para a gente falar sobre o nosso programa de treinamento Lentes Premium do 2020 ao J1. Aí, ó. Todo Fala, mundo Edu. aí. E aí, Boa galera? noite. Fala, Raquel. E Tudo bom? Raquel? Tudo bom? Olha, eu acho um desperdício vocês estarem na mesma casa fazendo do celular separado. Isso aqui, Não, isso aqui é é bom pra que não gente. confunde. A gente tá aqui, ó. A gente tá em dois lugares completamente diferentes, pô. Ela tá andando Não, debaixo do plano conhecendo de a casa cima. de vocês, eu acredito que talvez vocês não se cruzem durante o dia. Mas brincadeiras à parte, Raquel, que incrível ontem a apresentação dos casos, tá? Eu recebi alguns comentários hoje e discutindo com os fellows, foi muito legal. O cuidado, a personalização, teve muito da parte técnica, né? Mas acho que ontem você trouxe o além, a personalização em cada caso, o cuidado de entender o que o paciente faz, fora toda a parte técnica, tamanho de pupila, córnea, astigmatismo, mas entender o que ele faz, qual a expectativa que ele tem, e, poxa, foi muito legal aquilo. E essa personalização com o alto volume que você tem, como é que você consegue lidar com isso? É uma coisa que vem com o tempo, né? Eu acho que como eu comecei a implantar lente premium já há algum tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas que fazem com que a gente já perceba um pouco o estilo do paciente, o que ele está querendo, o que ele espera, né? E hoje, Ricardo, a maioria dos pacientes quer independência de óculos, ele já espera isso, mesmo que isso não tenha sido conversado, abordado. Então, são pacientes que já têm uma alta expectativa com relação à cirurgia. Então, eu já tenho esse olhar para a maioria dos pacientes. Mesmo quando eu não vou implantar uma lente premium, eu explico por quê, né? Por exemplo, o paciente tem um glaucoma avançado. Olha, não vou implantar uma lente multifocal porque o senhor tem um glaucoma, é contraindicado nesse caso. Porque essas coisas depois ele vem questionar, mas por que o meu vizinho teve essa opção e eu não tive, entendeu? Então, hoje as pessoas têm uma expectativa alta e a gente tem que conversar, a gente tem que explicar. E a consulta começa quando a gente chama o paciente na sala de espera, né? A gente já vai ali sentindo como que é o perfil dele. Muitas vezes ele traz os exames, a gente já olha os exames. Sempre perguntar o histórico dele, né? Principalmente ocular, é importantíssimo. Você já fez laser, você já fez cirurgia refrativa? Há quanto tempo usa óculos? Se usa óculos só para leitura, se usa óculos o dia todo. Então, são informações que a gente vai, aos poucos, aprendendo a colher para justamente captar a expectativa do paciente, né? E você falou que... Desculpa, Edu. Primeiro os mais velhos. Não, obrigado. E assim, uma coisa que o Shimoda falou ontem, né, na live, que é super, super importante. Ó, o Antônio está perguntando se pode fazer pergunta. Pode sim, Antônio, enquanto isso a gente vai falando. Uma coisa que o Shimoda falou, que é super importante, a gente tem que ter na nossa cabeça que todo mundo tem que ter a oportunidade de colocar uma lente premium. E seja da pessoa que você julga que não vai ter interesse, ou seja a pessoa que tem aquele perfil. A gente tem que ter, o paciente ele tem que ter essa oportunidade, porque é uma decisão dele. E hoje é muito comum todo mundo ter o acesso à informação, né? Saber que existem essas lentes prêmios e que ele pode ter uma qualidade visual melhor. E quando a gente fala de lente premium aqui, pessoal, a gente está falando de
lentes históricas, podem ser as monofocais históricas, monofocais avançadas, as trifocais, foco estendido, diversas lentes. Até uma lente monofocal, quando ela é feita de forma correta, ela se torna uma lente premium, porque é a cirurgia de catarata premium. Então a gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que estar preparado para oferecer isso, seja para qualquer público ou qualquer paciente que a gente for receber no nosso consultório. Todo mundo tem direito e é a nossa obrigação oferecer o melhor para o paciente. Então, isso que eu achei legal que ele falou. O Antônio ele faz um comentário aqui que, de certa forma, me incomoda bastante, que é essa questão de você atribuir a produtos como se você estivesse vendendo um produto e prometendo. É muito importante a gente separar a nossa parte de indicação médica da parte comercial. Ponto. Você vai orientar o paciente sobre a lente, sobre o que esperar ou não, e de acordo com essa, enfim, com essa personalização, como a gente começou falando aqui, você vai direcionar para ele o que é melhor. Descolhe do produto, descolhe dessa promessa, se coloque à disposição para realizar um procedimento, mas não se vincule a esse produto e não defenda esse produto. Se ele tiver queixa, você precisa ouvir a queixa dele depois, entender se faz sentido, se não faz, avaliar de forma correta e, enfim, uma lente histórica pode rodar, uma lente multifocal pode ficar fora da posição que a gente espera, né? O eixo dela, os anéis podem ficar um pouco mais deslocados e isso pode gerar, enfim, sintomas. Raquel, você falou que você já começa, ao chamar o paciente na sala de espera, você já começa a analisar ele. Da mesma forma, quando você vai ver o primeiro pós-operatório, você também já sabe quem está bem e quem não está? Então, a gente tem que tirar o peso do primeiro dia de pós, tá? Nenhuma cirurgia na medicina se tem a obrigação de estar perfeita no dia seguinte, tá? E a cirurgia de catarata também não tem que estar perfeita no dia seguinte, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muita tranquilidade para avaliar o paciente no primeiro pós-operatório. O primeiro pós-operatório, para mim, é para tirar dúvidas do paciente, medir a pressão e ter uma ideia de como está a visão naquele momento, né? Se ele não tiver 20/20, eu continuo tranquila, porque o primeiro pós-operatório não define nada, tá? A gente tem pacientes muito diversos, a gente tem pacientes com cataratas avançadas e pacientes com faco-refrativas. A gente não pode esperar que um paciente com catarata nuclear 4 cruzes eventualmente não tenha uma visão 20/20 no dia seguinte, né? E mesmo numa faco-refrativa, às vezes a gente tem um edema periincisional que induz algum tipo de grau. Às vezes a pressão pode subir um pouquinho, a gente tem um leve edema epitelial. Então, o primeiro pós-operatório é mais para a gente ter uma conversa sobre dúvidas e eu sentir, claro, a gente vai ver várias coisas ali, mas se o paciente não está 20/20, eu continuo tranquila, porque a gente tem que tirar esse peso do primeiro PO. Tá? E o autorrefrator é muitas vezes um vilão nessa hora, tá? Porque você implantou uma lente tórica que vai estar lá -2, -3, -1, -0,75 e você fala, meu Deus, minha lente tórica deu errado. Não olhe esse autorrefrator, porque muita coisa aconteceu, ainda tem visco, depende muito da sua incisão, se você hidrata, se você não hidrata. Então, primeiro PO, calmem, tá? Não afobem com o resultado do primeiro PO. Eu acho que essa é a dica mais valiosa, né? Uma outra questão que a gente fala muito e que eu sei que vai vir como um anexo no programa de vocês, que são as documentações que são importantes de você ter que o paciente assine. Então,
termos de consentimento de lente. O que você usa de praxe aí na clínica? Olha, Ricardo, eu não me preocupo muito com os termos, porque eu, quando entrei na faculdade, a minha primeira aula foi com um professor que me disse: o prontuário vale muito mais do que tudo que você pedir para o paciente assinar. Então, assim, eu me preocupo muito nessa orientação pré, e eu escrevo o que eu orientei, para quem orientei, quem estava acompanhando, tá? Então, Sim. você até pode ter esses termos, a gente realmente usa termos de consentimento, mas o prontuário é valiosíssimo nessa relação, porque tudo que você explicar, escreva, expliquei isso, orientei sobre isso, forneci a receita, forneci as orientações, entendeu? Se o paciente está acompanhado, e eu amo quando o paciente vai acompanhado, eu muitas vezes oriento que os pacientes estejam acompanhados, porque é muita informação, eles recebem uma carga enorme de informações, de coisas que eles não entendem como a gente, né? E às vezes eles estão pensando, meu Deus, será que vai doer? E eu estou explicando sobre a lente. Meu Deus, será que eu vou poder cozinhar? E eu estou explicando sobre o pós, sabe? Então, escrevam no prontuário, porque aquilo tem uma relação muito importante com o que vai acontecer no pós-operatório. O paciente vai lembrar, se você olhar para ele e falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Outra coisa importante, quando eu vou implantar lente difrativa, eu mostro a lente, os anéis, a diferença da difrativa para uma não difrativa. Isso ajuda muito o paciente a entender por que ele vai ter halos, por que ele vai ter glare quando ele entrar num túnel, quando ele estiver no quarto dele e olhar a luzinha da TV a cabo lá, acesa, ele tá no escuro, aí vai ter os alinhos ali em volta. Então, a gente vai usando esses recursos, essas comparações para que ele entenda a tecnologia, que não é igual ao nosso cristalino jovem, né? Uma lente que vai proporcionar muita independência de óculos, mas ainda não é o nosso cristalino natural, né? Então, uma vez que ele entende isso, tudo que acontece depois, ele vai falar, foi como você me explicou, foi como a doutora me explicou, né? Então, isso tudo dá muita credibilidade para a gente. Quando a gente passa essa credibilidade, toda a relação médico-paciente fica mais tranquila, né? Fica tudo muito mais conectado, tudo faz mais sentido. Uma outra coisa, Ricardo, eu não forço o paciente a pôr lente nenhuma, tá? A escolha é dele, não forço. Eu oriento, explico, recomendo, sugiro, mas a decisão final é do paciente. Eu acho que hoje essa relação médico-paciente é muito diferente de 30, 40 anos atrás, né? Hoje as pessoas têm informação, elas querem entender como aquilo funciona. Então, eu dou o direito para que ele escolha. E muitas vezes ele escolhe uma diferente do que eu sugeri e ele fala, doutora, bem que você falou que eu ia ficar com astigmatismo. Bem que você falou que a minha visão para perto ia ficar ruim. Entendeu? Entendo perfeitamente. E você falou um termo, né, que é de nunca direciona ou manda o paciente usar certa lente ou tal lente. E isso é muito importante. A gente fala muito nas OCTs, nas reuniões da gente aqui do Opt, na parte da retina, de como é importante você personalizar e de como é importante orientar o paciente. Nas injeções intravítreas, não é incomum o paciente, depois da dose de carregamento, falar: ô doutor, não eram só 3? E aí se chateia, porque ele vai ter que fazer mais 30. Né? Então, a forma que você orienta, a forma que você explica, ela é fundamental. Eu falo para os fellows aqui que o que eles aprendem mais comigo é sobre comunicação do que sobre a parte técnica que tem no livro. Ele pode ler o livro e me observar e ele vai ganhar muito mais.
E isso que você falou, eu acho assim, na clínica hoje, eu opero muito paciente de retina com catarata, mas os pacientes que não são de retina, eu uso muita lente premium. Muita. Não é? Sobretudo depois do Rafa e com a ajuda que vocês me dão. Mas esses pacientes eles são orientados. Olha, existem tipos de lente. Não existe o campeonato da melhor lente do mundo, porque é comum o paciente falar, eu quero a melhor. E Isso aí mesmo. dar a chave do cofre para o ladrão, né? Mas é a responsabilidade que cai sobre o médico que está cuidando dele, que quer o bem dele. Então, assim, olha, não dá para eu te colocar melhor, não dá para eu escolher por você, a gente precisa escolher junto. E aí você vai, como você já falou, tem que falar do túnel, tem que falar da luzinha, tem que falar que quando olhar para o poste, a distância vai ter aquele efeito. Tem que explicar que tudo é baseado em um cálculo, que esse cálculo tem uma margem de erro, Sim. tem um intervalo de normalidade, tem uma margem de erro. Os métodos que a gente utiliza, não é? Então, a gente estava falando ontem de RK e a gente fez um mapa de distribuição de poder para usar para calcular a biometria. É o melhor método. Pode dar errado? Pode. Mas é o melhor método e a gente está usando o melhor método. E essa conversa, você falou de registrar isso muito no prontuário, não é? É importantíssimo você colocar tudo no prontuário. Os termos de consentimento, eles deixam mais prático, porque você acaba deixando para o paciente ler aquilo e eventualmente tirar dúvida. Mas tem que estar documentado de alguma forma. Tem. E É importante você escrever. Uma vez uma paciente eu operei, e é muito interessante que depois que a gente opera a catarata, tudo que acontece com o paciente, principalmente na região do olho, qualquer problema que aconteça depois da cirurgia, ele acaba relacionando com a cirurgia, né? Então, doutora Raquel, meu olho arranha. Meu olho tá arranhando desde que eu operei a catarata. Só que eu fui olhar lá a primeira consulta dela, a primeira queixa da primeira consulta foi: meu olho arranha. Entendeu? Antes de operar a catarata. Então, eu tratei o olho seco antes de fazer os exames. E eles esquecem. Então, assim, por isso que a gente tem que escrever. Falar, olha, a senhora já tinha essa queixa, como eu anotei aqui, sabe? Então, é importante a gente ter essas coisas escritas, né? Porque para nós também é importante. A gente não consegue lembrar tudo de todo mundo, né? Eu estou preparando um caso aqui para amanhã no CIMASP. Aliás, quem amanhã estiver no CIMASP pode procurar a gente, vamos estar lá já para começar a trocar ideias. Quem quiser, procure-nos. E aí eu fico surpresa como eu escrevo no prontuário. Eu falo, nossa, até isso eu escrevi. Porque é isso, a gente escreve. E isso ajuda muito a gente depois, quando vai analisar esses casos, quando vai analisar por que às vezes fugiu um pouquinho da margem de erro, né? Tem uma pós-refrativa, a gente tem maior chance de um erro refracional. Você tem que explicar isso para ele. Fala, olha, o senhor operou há 20 anos atrás uma cirurgia refrativa, a nossa margem de erro no cálculo diminui. Pode ser que fique um grau residual. Então, se isso acontece depois, ele fica... ele já estava ciente, né? Não foi uma surpresa, não foi algo inesperado. Então, eu gosto muito dessa conversa. Uma coisa, Raquel, né, falando sobre isso, né, quando você... E isso que eu acho que é a importância do programa de treinamento, né, que a gente está lançando agora, que por sinal, galera, esse programa de treinamento, a inscrição é só até segunda-feira que vem, hein? E as vagas são limitadas. E qual que é a importância desse programa de treinamento? É justamente você ter uma maior previsibilidade, né, nas lentes que você indica, você ter mais segurança nas lentes que você indica e você saber explicar melhor para o paciente justamente o que pode ou não acontecer, que era o que a gente estava comentando, que é o que a gente até falou num podcast, né? Toda informação que você dá para o paciente depois que tudo que você fala para o paciente antes de você fazer a cirurgia
é uma informação. Mas tudo que você fala para o paciente depois que você já fez um procedimento, às vezes é uma justificativa para a queixa do paciente. E aí você perde a oportunidade de ganhar a confiança do paciente, porque é aí que você ganha. E aí, ganhando a confiança do paciente, consequentemente, você vai ter mais encaminhamento, mais indicação daquele paciente, você vai ter um ganho na sua reputação, porque você vai estar entregando o que você promete, porque medicina a gente tem que ser muito sensato, e a gente tem que lembrar sempre o paciente que medicina não é matemática. 1 mais 1 em medicina, às vezes, são 4. E nem sempre você vai conseguir entregar aquela coisa para o paciente, então você tem que ser pé no chão, falar para ele: ah, doutor, mas com essa lente eu vou ficar sem óculos? Olha, medicina não é matemática. A chance de você ficar sem óculos com essa lente é maior do que se você não usar essa lente. Mas, e é claro, a partir do momento que você sabe calcular, você chega muito próximo do 100% do que você está falando. Não 100% de sem óculos, mas 100% do que você está prometendo, né? E assim, ó, deixa eu já entrar na parte polêmica aqui, não com vocês, mas com os colegas que estão assistindo. A lente não é melhor, a lente não é melhor porque é importada, nem porque é dobrável e a outra é rígida. Esqueçam isso. A orientação e a prescrição tem que ser com base na parte técnica que o paciente vai ter de ganho e também, abre aspas, os efeitos colaterais. Uma coisa que me chamou a atenção ontem, Raquel, você é de uma excelente escola e da residência e da parte de ótica cirúrgica. E ontem teve pergunta de residente R3 perguntando: esse curso ele